Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje chegou o dia de falarmos sobre a nossa querida TRPL4 CETEP, né? A ISA CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, né? E é interessante que ela está num bom momento aqui do gráfico, né? Para aqueles que buscam um bom momento de entrada. A gente pode até perceber que nesses últimos dias ela teve uma certa queda nas suas cotações, chegou até a ser cotada aqui próximo dos R$ 27,30, e agora a gente já pode perceber, pelo menos no gráfico de 3 meses, que ela já se apresenta abaixo aqui da média móvel dos 50 períodos, né? Dos 200, ela ainda se encaminha, sobretudo com a cotação de 25,62, tendo como recomendação de 13 analistas, ou seja, esse tipo de ação aqui, a TRPL4, ela é muito assistida pelos analistas, onde o consenso deles é R$ 25,63. E veja que ela já fechou a sua cotação em 25,62. Grande parte deles, na sua maioria, está fazendo uma recomendação aqui de manutenção da ação. Não estão falando nem para vender, nem para comprar e nem para comprar forte com um preço ajustado à sua cotação. Me diz aí, o que você tem feito hoje? Tem esperado um pouco? Tem investido, aproveitado esse momento? Fato é que a própria plataforma da Microsoft já atualizou as informações, agora aqui com o período de 2023, e a gente pode observar um bom desconto aqui comparado aos seus pares, né? Quando a gente, por exemplo, observa TRPL4 frente a CEMIG, ela está muito próxima. Quando compara com Copel, ela está realmente muito mais descontada, Equatorial e Eneva também. Faltou aqui a Taesa, né? A gente de repente pode comparar ela um pouquinho mais com a Taesa. Mas vamos dar uma passada aqui nos seus valuations. Quando a gente observa aqui, podemos observar que ainda ela continua como uma boa pagadora de dividendos, inclusive mantendo aqui seus R$ 2,20, o que é uma das premissas nesta apresentação que ela destaca, né, os seus fatos e conquistas importantes de 2023. Por exemplo, lucro líquido crescente na ordem de 1 bilhão. Isso é mais dinheiro aqui que entra para o bolso dos acionistas na forma de dividendos. Deliberação da totalidade dos proventos, né, via JCP de R$ 2,20. 3 lotes arrematados no leilão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mais 2 projetos energizados, com receita anual permitida na ordem de 109 milhões, adicionando mais dinheiro para a empresa, e recorde de investimentos, né, totalizando aqui 2,1 bilhão. Né. Outra coisa também importante, a TRPL4 ingressou no índice IBOV, fato disso que teve uma valorização de 15%. E se você está se perguntando por quê, qual que é o impacto disso, quando uma empresa ingressa no IBOV, muitos fundos de índice que investem ou replicam o Ibovespa precisa comprar as ações em carteira deste mesmo ativo. Então, se uma empresa integra o índice Ibovespa, aquelas outras empresas, casas de análise que têm uns índices atrelados, né, que a gente chama benchmark, que tem como referência o Ibov, precisa comprar as mesmas ações, ou quase todas estas ações. Né? Uma coisa importante também que me chamou bastante atenção é a evolução dos projetos Greenfield, ou seja, aqueles que partem do zero. Né? Greenfield significa o campo verde, ou seja, tudo zerinho para você começar do zero. E aqui alguns projetos que já estão bem avançados. Por exemplo, o projeto Minuano, 81%, o Riacho Grande, 49%, e depois os outros mais assim incipientes. Né? Outra coisa também que me chama a atenção é que alguns projetos têm aqui uma receita anual permitida, o RAP, bem alto, como por exemplo de Piraquê, é 314, Itatiaia 219 e também temos alguns outros projetos na ordem, né, que nem Serra Dourada 284. Tudo isso pode trazer bastante dinheiro aqui para a empresa. É claro que nesses projetos que têm um RAP maior, você precisa de um investimento também maior. Tanto é que o CAPEX, por exemplo, aqui na ordem de milhões, né, tem 3,1 bilhão para a Serra Dourada, mas o retorno sobre investimento é bem alto. Idem também a gente pode mencionar Piraquê, que também é muito dinheiro que precisa, e Itatiaia também. É claro que esses projetos que têm assim um RAP maior, você tem que investir mais, mas a receita também é maior. Outra coisa também que eu gosto bastante
de TRPL4, né? A gente pode observar que sempre aqui as suas taxas de crescimento, elas sempre são muito bem assim projetadas, né? 74% de 2019 até fechamento de 2023. Prazo aí de 4 anos. Na verdade, a gente pode contar períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5 períodos, 74%. Realmente é uma empresa que entrega muito, né? E comparativamente de trimestre a trimestre, fechamentos, né, do quarto é 51%. E isso vem chamando bastante atenção aqui, inclusive nos noticiários, onde vem falando, olha, lucro sobe 148%, TRPL tem alta anual de 89%, 24% crescimento de receita, enfim, né? Todos eles, todos esses indicadores mostram a perenidade, aquilo que o nosso mestre Barsi sempre fala, né? Empresas perenes com bom histórico de pagamento de dividendos e praticamente anticrise aqui, né? Receitas já muito bem projetadas, porque que isso daqui, né, um modelo de empresa como TRPL4 é sempre uma das ações mais seguras e defensivas da bolsa, porque todo esse dinheiro aqui que a gente já mencionou, né, já são todas receitas asseguradas, né? Então veja que tem projetos para lá de 2029. Então isso é bem interessante, traz muita previsibilidade. Ela até fala, a receita que ela tem direito prevista gira em torno de 600 a 800 milhões, pessoal. Então a gente pode observar, aqui está até o lastro, né, dos recebíveis, veja que ela tem bastante dinheiro ainda para receber. Faltam resquícios de 2023, agora para 2024, e mais projetos vão vindo, que vão contemplando ainda mais a perenidade destas receitas, né? É difícil não gostar de TRPL4, né? Dá até para fazer uma brincadeira aqui. Quem não gosta de TRPL4, levanta a mão. Acho que vai ter pouquíssimos engajamentos, né? Na verdade, seria melhor. Quem gosta de TRPL4, levanta a mão, né? Você pode não investir, não ter na sua carteira, mas falar que não é uma boa empresa, uma empresa muito segura para se investir, é um pouco complicado fazer essa afirmação, né? Outra coisa também interessante, resultados operacionais e previsibilidade. Ela também coloca o lastro dessas previsibilidades, né? 727 milhões a mais. Alguns destaques, 2 projetos novos já estão energizados. É como se você montasse o fio, ligasse uma ponta no plug e outra ponta em outra, ou numa máquina, significa que esse fio já está energizado. Então toda a parte aqui de transmissão dela, né, já tem energia correndo na veia aqui, né? Então esses projetos já estão a pleno. Início das operações de 65 projetos, reforços e melhorias, composições aqui desse RBSE, mais parte de receita e reajuste de inflação no período de 3,94. Lembrando que ela sempre segue a flutuação do índice, né, que seria o IPCA, IGPM e também a parte da inflação, né? Tomar cuidado aí com esses reajustes que impacta diretamente no custo da energia, né? Outras coisas também interessantes que eu gostaria de mencionar é a dívida, né? Lembrando que para uma empresa continuar a sua perenidade nos dividendos, né, pagar aqui os dividendos, ela precisa diminuir bastante a sua alavancagem. Ao meu ver, estava um pouco alta, né? Eu sempre fiquei meio que de olho na TRPL4. Se tem um ponto para colocar, é que o endividamento é um pouco alto. Embora eu entenda que esse endividamento é para poder mandar aqui para nós, né, os nossos dividendos lá de 2029. Tanto é que a alavancagem que foi feita lá em 2014, por exemplo, é os dividendos que a gente está recebendo aqui em 2023, 2024. Eu entendo isso daqui, mas é sempre bom a gente ficar de olho. Fato é que, dá só uma olhada, diminuiu de 2,9 para 2,4 a alavancagem, a dívida líquida, né? Aqui sobre o EBITDA também caiu e a dívida líquida total também. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho é isso daqui. Ó. Veja que a amortização da dívida vai para lá de 2028, quase que na ordem de 6 bi. E veja de onde vêm as dívidas. Está vendo que ela imprime muita letra de crédito, só as debêntures? É empréstimo, né? Ao invés dela recorrer a um banco, ela joga essas debêntures no mercado, você vai ter a garantia do recebimento indexado a um índice, né? E essas garantias ela dá baseado num juros, né? Então você é como se ela falasse assim, ó, me dá um pouquinho de dinheiro que eu faço uma correção para você, eu posso pagar baseado num IPCA ou num outro índice e eu consigo financiar os meus projetos. Só que essas dívidas que estão aqui meio que estendidas, né, elas têm um custo médio de 11%. Isso pode preocupar um pouco, ainda mais se a inflação, né, cair e também a taxa Selic cair. Significa que ela vai ter um spread muito maior. Né? Então, se a Selic chegar, por exemplo, imaginemos, 7 ou 8%, né, ela está pagando aqui, né, a longo prazo uma dívida estendida de 11%.
Tanto é que o prazo médio das dívidas é de quase 8 anos, né, de dívida. O bom é que algumas agências de classificação de risco colocam ela um AAA. Talvez ela seja uma das melhores de classificação de risco, né, a TRPL4. Tem um bom controle aqui das dívidas. Talvez isso some também aqui nessas alavancagens, porque o espectro da dívida fala muito sobre debenture atrelada ao IPCA, então vamos tomar cuidado aqui com o IPCA, por isso que eu comentei. Debêntures atreladas ao CDI está bem mais baixo, então assim, né, cair a taxa de juros até que não vai influenciar tanto o perfil da dívida, porque está atrelada ao CDI, o grosso mesmo está atrelado ao IPCA, torcer para a inflação não subir, e aqui um pouco também de BNDES e outros aqui, tá? Então tomar um cuidado um pouco aí com os índices inflacionários, ok? Quando a gente olha aqui na perspectiva de valuation, a gente pode notar o seguinte, veja que ela aqui registrou uma valorização de aproximadamente 27%, boa pagadora de dividendos, máxima 27,05, mínima 19,67, cotação atual 25,64, bem próximo do teto. Me diz aí, só para a gente fazer um apanhado geral aqui na nossa comunidade, qual que é o seu preço médio? Fala para a gente aí, qual que é o seu preço médio em TRPL4? Ou se você investe na 3 ou na 11 também, não tem problema, coloca aí qual é o seu preço médio. Veja aqui, ó, entrou com força no IBOV, quase 0,5% na composição, com uma excelente liquidez média diária. Se você tirar um gráfico, você vai ver que depois que entra no IBOV, a liquidez aumenta bastante. Ainda há um desconto no ativo. Você vai pagar só 94% do seu valor patrimonial, tá? Um PL muito bom, muito bem razoável, 7,15 e um LPA excelente, 3,59. Isso é muito importante. Observando agora aqui as dívidas, conforme a gente comentou, então sobre o patrimônio líquido até que está controlado, pode ir no máximo até 1, mas aqui preocupa um pouco, 2,26 sobre o EBITDA, né? Ficar de olho, né? Não pode passar aqui de 3, que é o consenso do mercado. Quando a gente olha para as margens, veja só que excelência operacional. Veja que eu já até expliquei em vídeos anteriores. Se você tem uma empresa, né, que os custos são muito elevados, grande parte desses custos é chamado de o índice de incompetência. Como a empresa pode não ter muita tecnologia em serviço, pessoas capacitadas ou boa gerência, ela precisa transferir a incompetência para os seus custos, faz com que o custo, né, sempre aumente. Quando você tem uma empresa que as margens brutas estão muito próximas da margem líquida, né, há pouca assimetria, significa que a incompetência, o índice de incompetência da empresa é baixíssimo. Ou seja, significa que ela trabalha no estado da arte daquilo que ela faz. Então a transmissão paulista ela é exatamente isso. Veja que aqui você tem a conversão de margem bruta para margem líquida quase que na mesma ordem, 41%. E fato é que, além disso, o ROI e ROIC também fica além dos 2 dígitos, com um bom crescimento de receita e um bom crescimento de lucro. Então é uma empresa redondinha aí do ponto de vista de investimento, né? Bem interessante. Para a gente poder finalizar, olhando aqui os dividendos em relação à sua perenidade, ela derrapou um pouco em 2022, voltou em 2023, mas um dividendo médio na ordem de 2,10. Se a gente for fazer um valor justo, 2,1 dividido por 0,06, os nossos 6%, ela poderia custar R$ 35, da soma observada, 35 contra 25. Vamos ver aqui na nossa planilha de preço justo dos pais do valuation, né? Tanto Benjamin Graham quanto o autor da fórmula mágica, né? O Joe Greenblatt. Eu vou aumentar aqui um pouco mais a planilha só para a gente poder observar. Vou caçar ela aqui na minha lista, né? Eu vou dar aqui um Ctrl F e vou pegar TRPL4, né? Vamos ver, ó. Nos dois, tanto na Magic Fórmula quanto do Graham, fala que TRPL4 está barata, um preço projetivo de 46,9, né? Até mais do que o nosso valor justo. Ação barata para Greenblatt e também barata para Graham, né? Interessante. Muitos estão perguntando sobre a Taesa, né? Que está num momento aí meio que turbulento. Vamos ver aqui. TAE 4, ó, vou pegar aqui a Taesa, vamos ver, ó, a Taesa do ponto de vista aqui de Greenblatt e de Graham, ela tá cara, olha só que interessante. Veja aqui, preço projetivo 12,68, cotação atual 11, apesar dos dividendos, mas ela está derrapando um pouco aqui no preço sobre o valor patrimonial que está bem alto, né? Com o PL também alto. Então hoje, de acordo com o Magic Formula e Benjamin Graham do Value Investing, TRPL4 está no melhor momento. Você concorda com isso? Coloca aí seu comentário, não deixa de dar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.